Olá, minha família. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Glórias ao nosso eterno Criador. Mais uma vez, meu querido, estamos aqui para divulgarmos um vídeo para que possa elevar o nosso entendimento. Antes, porém, eu peço a você que possa se inscrever no nosso canal Alberto Lírio Evangelho Eterno. Você compartilhar os nossos vídeos, você deixar o seu like, que é muito importante, aquele joinha, e também você deixar na aba dos comentários a sua opinião sobre aquilo que falamos. Mas uma coisa eu quero avisar, meu querido. Olha, você que não concorda com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós, não é, 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 colocamos aqui o nosso entendimento, aquilo que nós divulgamos, meu querido, este canal eu acho que não é para você. Ao invés de você deixar um comentário aí que não é muito bom nem para mim, nem para você, é melhor você ir para outro canal, quem sabe um canal futurista, quem sabe um canal onde os pregadores, né, os pregadores, futurizam aqueles que eles leem na Bíblia. Quem sabe isso aí é bom para você. O canal dos preteristas, dos nossos irmãos ensinadores da graça, é só para aqueles que querem elevar o seu conhecimento sobre tudo aquilo que aconteceu desde o Gênesis até a cruz e da cruz até os dias de hoje. Nós não lemos a Bíblia ou nós não divulgamos o Evangelho eterno para que você seja obrigado a ter o mesmo raciocínio nosso, o nosso mesmo pensamento. Não, querido. Então, este canal é um dos canais que é para aqueles que quer crescer no seu entendimento. Agora, se você não quer, né, eu sinto muito, mas agora se você falar assim, não, eu caí aqui de paraquedas e eu vou ouvir os vídeos dos nossos irmãos em graça e do Evangelho Eterno e vou fazer uma leitura minuciosa e vou ver se esse entendimento se tem base bíblica. Aí você fica, tá bom, meu querido? Mas mesmo que você não gostar do conteúdo, deixa um joinha aí, tá bom? Quem sabe isso te fará bem. E meus irmãos inscritos, aos irmãos que estão ouvindo a nossa voz aqui, quando você acionar o meu vídeo aí, que você vê a propaganda, eu vou pedir a você um favor. Você quer me ajudar? Você quer me ajudar financeiramente? Você não pule o anúncio. Deixa o anúncio lá, tá? Você deixando o anúncio, você estará me ajudando, tá? Só de você não pular o anúncio, você já está ajudando, tá bom, meu querido? É uma forma de me ajudar. Queridos, o que que eu quero falar hoje aqui? Eu quero falar uma coisa interessante, que Deus, ele imputava pecado, não é? Deus, ele imputava pecado. Será que isso seria erro dos copistas que compilaram a Bíblia? Você sabe o que é imputar pecado? Aqui está, meu querido, o estudo que eu vou trazer. Aqui está um exemplo de fábula judaica. Aquilo que Paulo falava, para a gente não dar muito valor. Para a gente não. Ele estava ensinando para os crentes da época dele, que não era para dar valor ou ênfase a fábulas judaicas. Imputar pecado, você sabe o que significa cobrar o erro de uma pessoa, que uma pessoa cometeu, não é? Ou seja, imputar pecado é como se eu tivesse cobrando em outra pessoa o erro que uma pessoa cometeu. Então, imputar pecado significa cobrar o erro de uma pessoa que uma pessoa cometeu em outra pessoa. Então, será que Deus, não é?
santo, que é justo, Deus que é santo, que é justo, ele produz um fruto dessa natureza? Será? Então vamos analisar aqui os casos para que o leitor tire as suas conclusões. Quem sabe, meu querido, isso que eu vou falar aqui, quem sabe, eu não estou dizendo que é, não estou dizendo isso, não estou afirmando não. Mas quem sabe o que eu vou falar aqui, os ateus de hoje não seja fruto das fábulas judaicas. O que o irmão quer dizer, irmão Alberto? O que o irmão quer dizer? Meu querido, na Bíblia que nós usamos, se você for buscar, você vai encontrar tantas, vamos dizer assim, contradições, que você vai ficar meio cético, você vai ficar meio na pendura, meio da balança. Então, veja bem, Paulo disse assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E ele disse, por isso é que todos pecaram. E isso está em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Segundo o que está escrito aqui, o Criador, ele imputou o pecado na humanidade inteira pelo erro de um casal. E quem era? A saber, Adão e Eva. Então, imputar pecado em todos os filhos de Adão e Eva seria uma injustiça. Mas cobrar pecado dos pais dos filhos é uma coisa que o eterno Criador, segundo a história, ele sempre fez. Mas será que isso é real? Será que não é uma alteração? Será que não é um erro do copista? Quando você vai em Deuteronômio, capítulo 24, o versículo 16, quando você vai em Isaías 14, versículo 21, a gente começa a ler esses textos e a gente faz uma pergunta. Será que Moisés e Isaías, porque Deuteronômio, Moisés, e Isaías, capítulo 14, versículo 21. Então, será que Moisés e Isaías transformaram o Criador ou no Deus Todo-Poderoso em um mentiroso e injusto? Será que isso foi possível? Porque falar uma coisa e fazer outra fica difícil. Então, o que ocorreu entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento? Então, se você observar, Paulo continua. E ele diz assim, porque, Romanos 5,13, Paulo continua e diz assim, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas Romanos 10,4 fala que o fim da lei foi Cristo, né? Então, eu me pergunto sempre se essas coisas, essas aberrações, que parecem contradições, que está no Velho Testamento e até no Novo Testamento, não é? Novo Testamento que eu digo pós-Romanos, tá bom, querido? Velho Testamento de Romanos para trás, porque os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é evangelho, porque não poderia ser, porque a segunda Bíblia, um documento, né, um testamento só teria valor quando o testador morre. Como Cristo é o testador do Novo Testamento, enquanto ele não morresse, o testamento não estava válido ou não era validado. Então, em Romanos capítulo 5, versículo 13, Paulo diz, porque até a lei, Paulo disse, estava o pecado no mundo,
mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, acontece, meus queridos, que até o Monte Sinai não havia lei. Então, o Criador de todas as coisas, ele imputou o pecado na humanidade sem lei. Por quê? Porque fala que por causa do pecado de Adão, todos herdaram, então, o pecado. A Bíblia diz lá que a morte passou a todos os homens por causa de Adão. Ou seja, então, se não havia lei ainda antes de Moisés, como que o pecado de Adão foi passado para todos os homens? Ou seja, a morte foi passada para todos os homens se a lei ainda não estava de pé, se a lei ainda não tinha sido redigida. São coisas que eu leio e que eu faço perguntas. Porque, para mim, é uma contradição. Então, nós observamos que dá a impressão que a Bíblia fala que Jeová, o Criador, o Eterno, né? Ele imputou o pecado na humanidade sem a lei estar em validade ainda. Então, Jeová não poderia imputar pecados em pessoas inocentes, porque o conhecimento do pecado vem pelos mandamentos do Eterno Criador, segundo o que o apóstolo Paulo falou. Ou segundo o conhecimento do pecado, vem pelos mandamentos de Deus. Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 20, ele fala isso. E outra coisa, meu querido, a lei, segundo a Bíblia, ela fortaleceu o pecado. Além do Criador imputar pecado em pessoas inocentes, é assim que está escrito, ele deu a lei para multiplicar e dar força para o pecado. Não é o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 56? Então, o que nós encontramos aqui? Paulo realmente, ele não gostava da lei de Moisés, isso é claro. Por isso, não é, que ele diz em Gálatas 1, que ele foi chamado, desde o ventre da mãe, para contradizer aqueles que seguiam a lei. Então, muita gente diz assim, mas Gálatas 1, 11 e 12 diz o contrário. Então, qual é a impressão que você tem desse Deus quando você encontra com essas contradições na Bíblia? O erro é do Deus do Velho Testamento ou do Novo Testamento, ou o erro está no copista? O erro está em quem compilou, editou e transliterou a Bíblia. E aí? Então, é uma coisa muito importante para a gente estudar, para a gente ler. Por exemplo, no 2 Coríntios, capítulo 5, está escrito assim, ó, a partir do versículo 15. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 15, diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu. Assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha, meu querido, não é estar na religião, é estar em Cristo. Os religiosos, eles consideram que para você se configurar como filho do Eterno, você precisa estar numa religião, frequentando uma denominação. E aonde fica esse texto? Que Paulo disse que quem está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E aqui está dizendo no versículo 18 do capítulo 5 de 2 Coríntios, que e tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Nos, meu querido, é eles, tá? Não é eu e você, não. Nos é eles.
nos reconciliou, não é? Consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, está no versículo 19, olha o que diz aqui. Você vai entender o que eu quero dizer. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Tá, mas em outros trechos da Bíblia, não está dizendo que Deus imputou o pecado de Adão nos homens? E aí? Hein? Eu só quero que você pare e pense. Sabe qual a importância de você estudar, ler e entender o Evangelho Eterno? É que ele não deixa dúvida na sua cabeça. Que ao invés dos ateus, que são ateus que não acreditam em Deus, ao invés deles culparem Deus de alguma coisa, eles teriam que buscar entendimento em como a Bíblia ela foi formada. Porque o erro não está no Deus Criador. O erro está em quem fez a Bíblia, em quem editou, de quem compilou, quem transliterou. Então Deus não é culpado do homem ter alterado ou ter diminuído alguma coisa da sua palavra. Agora, eu e você, nós vivemos por fé. Nós acreditamos na palavra, mas nós, ao mesmo tempo, temos consenso do que pode ser e o que não pode ser. Mas alguém pode perguntar, mas e aí, como vocês vão ter certeza se é ou se não é? Meu querido, a nossa certeza é a nossa fé. Nós temos consciência de que nós precisamos ter equilíbrio, tá bom? Esse é o texto que eu queria trazer para você. Deus imputava pecado? Será que isso seria erro do copista? Será? Pare para pensar. Um abraço para o nosso irmão Cláudio Mendes, o canal Limpos pelo Evangelho Eterno, e a todos os irmãos divulgadores da graça de Deus. Graça que eu falo, não o tempo da graça. O tempo da graça acabou. A graça, ela é eterna, mas ela é eterna porque nunca podemos esquecer do que foi feito na cruz e com o apóstolo Paulo. Agora, o tempo da graça já terminou, no juízo. Entenda isso, tá bom, meu querido? E vivemos a era do Evangelho Eterno. Graça eterna. E deixa no comentário aí uma coisa importante. Eu acredito na palavra. Só isso. Eu acredito na palavra. Tá bom, meu querido? E nos ajude aí, tendo paciência para assistir, tá bom? As propagandas aí, tá bom? Até o final. Graça eterna. Amém.